Imagine que você que procura saber sobre a criação, sobre a divindade, sobre que é e como é Deus, ou sobre a queda do homem e tudo mais, se você tivesse acesso a uma testemunha ocular que estava lá quando tudo começou, seria muito interessante, mas a gente, nós que somos principalmente ocidentais, nós acreditamos que não há imortais com tal idade. No livro, na obra, A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, ela fala que há sim um testemunho ocular da criação desde que a Terra estava em seu período gasoso, né? Em períodos pré-diluvianos, né? Ali já muito longe, muito distante de milhões e milhões de anos, lá no período hiperbóreo, em que a Terra era gasosa e as coisas estavam ainda se formando. Esse indivíduo passou pelas três raças anteriores à Atlante, né, e viu toda a história Atlante, a civilização Atlante nascendo e o final da civilização Atlante. E o nascimento dessa nova civilização, que é chamada a Ariana, né? Pós-diluviana, e é chamada aqui a Ariana. Essa que nós estamos vivendo. E com toda essa angústia que existe na internet de falar de um apocalipse, falar de um final, né? Nós estamos com dias contados, disse o pastor, já se escuta passos de um Deus que se aproxima, e o que você percebe é que as religiões cristãs, depois de 2.500 anos, como nós já falamos e denunciamos em outros livros anteriores, perdeu sua essência, que era a essência da caridade. Agora o que existe é teologia da prosperidade, né? Apocalipse, um foco no apocalipse e perseguição às minorias, né? Você está vendo aí o ataque ao Lustra de Gravataí, né? A caça às bruxas que o Vic Vanilla está buscando desenvolver, né? Acreditando ter recebido o legado de Daniel Mastral, que não foi um legado muito interessante. É um legado de uma pessoa que precisava se tratar mentalmente, que se tivesse tão forte espiritualmente, não tinha atentado contra a própria vida, como disse uma pastora, palavras da Sara Sheva, parece até o nome de uma indiana. E ele recebe esse legado, que é o legado da caça às bruxas, e aí dá continuidade a uma coisa tão infame quanto esta. Se dizendo judeu e agora a gente viu aí a morte de Silvio Santos, um judeu e que todo mundo sofreu, todo mundo, eu que conheci Silvio Santos quando era menino, né? E a gente nunca viu o Silvio Santos atacando religião nenhuma, coisa nenhuma. E aí tem aí esse judeu recém-convertido, esse Vitor, né, que está aí buscando a caça às bruxas. Agora, imagine isso, essa testemunha, você pudesse conectar-se com ela. Então, de acordo com o calendário bramínico, a nossa era terá 420 mil anos. Ou seja, quem está esperando a volta de Cristo, nuvem do céu, calquia, destruição e tal, ainda vai penar um bocado, né? A não ser que haja algo, né, militar, que aqui eu não posso citar o nome, mas militar, e que provoque essa coisa, né? Essa hecatombe mundial, né? Ou uma outra doença, outra peste que possa dizimar a população por inteiro, mas que sempre vai sobrar alguém e não, o apocalipse não será agora, mas de acordo com esse grande astrólogo, que vocês vão encontrar o nome dessa testemunha, que estava lá desde o princípio, também desse astrólogo que fez esses cálculos, são chamados cálculos bramínicos,
Nós temos assim, apenas 5.000 anos desde que Krishna, né, desde o desaparecimento de Krishna. Então vocês vão encontrar o nome desses indivíduos na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Fora isso, nós tivemos aqui, eu digo aqui no templo, né, a presença de Hillel Ben Shahar. Isto, a presença de Hillel Ben Shahar, que é a pessoa, e diga aí que é muito interessante, a pessoa de Lúcifer. E é muito interessante porque a causa do Lúcifer é exatamente torná-lo conhecido como ele na verdade é, e não como as igrejas evangélicas dizem que ele é. Então, durante muito tempo, houve, não é? Inclusive antes do advento da internet, a malhação de Judas era geral em cima de Lúcifer, e depois foi surgindo os grandes defensores aí através da internet. E eu conheci um dos fundadores, né, que eu chamarei não pelo nome iniciático, mas pelo nome que eu conhecia, que era o nome pessoal, que é Ariel Veloso. E através disso eu recebi aí, por iniciação, a presença de nada mais, nada menos de que Hillel Ben Shachar. O nome Hillel Ben Shachar, como eu falei em outro vídeo, se refere à estrela da manhã, filho da aurora, não é? Que é aqui essa pessoa de Lúcifer, essa personalidade, escolheu bem esse nome porque tem a ver com uma questão hebraica, quando ele foi citado pela primeira vez lá no capítulo, quando essa personalidade, ou essa história de Vênus, foi citado pela primeira e única vez em Isaías 14. Então, Hillel, ele nos conta uma história, e essa história é muito interessante, porque depois que você escuta e você vai obtendo conhecimento, você vai ver que as pontas soltas do movimento gnóstico, e eu falo da gnose do período de Cristo, e também da questão dos Vedas, e aí eu falando do chamado Bhagavatam, então nós teremos o seguinte, Hillel nos conta que no princípio, e esse princípio é atemporal, esse princípio é visto apenas do ponto do observador, né? Porque não é a questão, não havia relógio, não havia questão de dia e noite, era uma coisa totalmente impensável para a gente, né? Não pode medir, é amor que não se mede, então. Então havia uma concha, foi isso que ele disse que poderia, que poderia perceber ou conceber. Significa o significado de uma criança que nasceu e de repente não teve mais contato com a mãe e lembra, através até da hipnose, como é que ele poderia ter nascido. Então Hillel diz que havia uma concha, essa concha se abre e nasce o primeiro casal. Esse primeiro casal tem relação lá, gente, com o pleroma, tem relação com os primeiros raions. É assim que Hillel concebe isto. Esses dois indivíduos que nascem através da mãe Sofia, e é muito interessante porque os mitos gnósticos vão falar exatamente disto, do nascimento do filho de Sofia. Sofia é apaixonada pela luz, ela se abstém do pleroma, né, que são as divindades, aqueles incontáveis deuses, né, do mundo fundamental, do mundo essencial. Ela resolve se separar e aí ela tem um olhar pela primeira vez para o abismo e ela lança o seu fôlego, né, sobre as águas, sobre as águas. E aí, disso aí gera assim, o seu primeiro filho, que seria chamado de Adalbaote, que não tem o contato com ela, segundo
a Gnose não teve o contato com ela, de sentar no colo, aquela coisa toda. E isso aí seria a primeira divindade, que tem aí a cara do leão, representado pela cara de leão e o corpo de serpente. E a ele seria dado o nome de Adalbaúte. Hillel conta diferente, diz que desses dois casal que nascem, a fêmea seria Kisikyu Carrá, e o macho seria exatamente a personalidade dele, a pessoa dele, que ele dá o nome, que é tem um iniciado que lembra do nome dele, eu nunca consigo lembrar, e a partir da vontade deste casal é que gera-se um mundo a posteriori. Porque esse mundo que vem de Sofia é impossível perceber, apenas pode imaginar que aquilo ali existia. E é dito que a Kisikyu de Carrá encheu aquele mundo de filhos e filhas. Então ela sempre tinha partos e aquele mundo era meio que, digamos, perfeito. E aí vai nascer ela começa a ter uma gravidez e a gravidez lhe é terrível. Ela começa a ter dores de parto terrível. E antes ela dava a luz a milhares de filhos que iriam encher de felicidade aquele mundo. Dessa vez ela começa a sentir dores de parto. E essas dores de parto é sentido em todo aquele mundo. Pela primeira vez naquele mundo, ele vai sentir terremotos, maremotos, devido à agitação da grande mãe que estava para ter essa criança. E nasce, em vez de nascer milhares de filhos, nasce só uma criança albino. É. E essa criança albino, na hora que ela nasce, o grande pai sentiu que aquele menino era um menino perverso, né? Estava ali entre os arcontes. E aí Hillel não nos colocou se era arcontes superiores ou arcontes inferiores, mas me parece uma história paralela entre o Psofia, o Evangelho de João e outros textos gnósticos. Pois bem, esse menino, que era ruim por natureza, ele começa a atacar outros mundos que eram paralelos. E por fim, só faltava um mundo que ele precisaria combater e vencer, que era justamente o mundo em que seu pai e sua mãe moravam, o pai de todos e a mãe de todas. E ele volta, mas não consegue vencer, e ele é expulso. Aí onde a gente iria ver a queda, né? A queda que é dito que caiu o grande Satanás, né? E houve uma luta com Deus, Miguel e seus anjos combateram contra o grande dragão, e Miguel venceu as hostes do dragão. Então, isso aí é bem muito ali no princípio, e é interessante que Hillel nos deu uma possibilidade extra, né, diferente de ver essa história. Esse menino, pois, é expulso, é colocado no exílio, né, para que ele possa, junto com os seus assecos que foram com ele, na solidão ele pudesse repensar nos seus atos. Só que quando a grande mãe chama, quando termina o período e que a grande mãe chama ele para casa, o grande pai chama, vai criando ali buracos de minhoca ou buracos negros, e esse ser, né, ele escapa, em vez de ele voltar para casa, ele escapa com os seus asseclas e ele vai parar num mundo paralelo que está em início de criação. É muito interessante que nesse período ali, no período de criação, o grande Brahma, não é, que nasce do umbigo do lótus do Senhor Vishnu, que está deitado no oceano de leite chamado Gurvadakashai Vishnu, Brahma está iniciando a sua criação.
Na verdade, ele já fez os 4 Kumaras, que nós vamos saber depois que não eram 4, mas 7, de acordo com os textos dos escritos de design da doutrina secreta. Tem ali os sete Kumaras. E esses 7 Kumaras, eles estão, junto com Brahma, eles estão criando o mundo, mas eles não querem criar mundos que sejam inferiores. E além de não querer ter contato, é muito interessante ver isso, não ter contato com aquelas fêmeas que nascem em mundos inferiores, porque Kumaras eles são castos. São castos. E aí o que acontece? O senhor Brahma tem uma raiva enorme, é contado isso no chamado Bhagavata, e da sua sobrancelha, devido ao surto de raiva, nasce Rudra. E Rudra é um grande destruidor. Né? É o aspecto negativo do Senhor Shiva. E é destruidor. E aí ele começa a querer destruir o universo. E então Brahma convida ele para sentar na flor do lótus, de onde ele nasceu, para os dois meditarem. E é dessa meditação que nasce então Shiva. Então Rudra vai se converter em Shiva, que seria a posteriori o deus da destruição. Pois bem, havia necessidade de criar um mundo material, de criar uma história material. Porque os mundos espirituais mais altos, mais elevados, habitados ali pela figura de Senhor Vishnu, dizendo como aquelas personalidades que viviam ali com ele tinham inveja porque ele dançava com umas 108 golpes e porque ele tocava flauta e aí falando da pessoa de Vishnu, e tiveram inveja dele e queriam ser como ele. E assim, diz o chamado Bhagavata, que como a mãe não dá a lua para o filho, mas empresta um espelho em que ele possa refletir a lua no espelho e ficar alegre, então o senhor Vishnu resolveu criar uma nova existência para esses seres. Então ele tem a sua primeira expansão que cai no oceano de Gorba, que é o oceano do leite, é chamado Gorbadakashai Vishnu. E quando ele cai sobre a serpente Ananta. Ananta que é a serpente de milhares de cabeças, que também teria mais tarde uma ligação com Shiva. E a deusa Lakshmi vem com ele para acariciar seus pés enquanto ele flutua em cima daquela serpente no grande oceano de leite. Né? O Gorbadakashai e Vishnu. Razão porque o local onde moramos é chamado de Via Láctea. E aí do seu umbigo vai nascer uma flor de lótus, e essa flor de lótus perpassa a dimensão em que ele está vivendo e cai numa dimensão inferior. E ali se abre a flor de lótus e nasce Brahma. Brahma, quando nasce e ele está no meio do nada, ele escuta lá embaixo o bramido do mar e aí ele busca descer. Quando ele está pensando em descer, ele escuta a voz, a ordem, Tapasacharya, né, que é faça penitência, e ele cruza as pernas na posição de lótus, e aí na posição de lótus ele começa a meditar. Quando você lá embaixo dorme, então Brahma começa a criar. Por quê? Porque Brahma está criando os sonhos do ser lá embaixo. Né? Brahma seria o grande construtor universal. E aí ele começa a criar. Né? Então ele começa a dar alicerce à criação, porque a alicerce da criação nunca vai ser material, mas vai ser sempre espiritual. Então, primeiro, ele começa a criar aquele mundo que está no nível dele e vem descendo. E aí ele vai precisar de criadores que sejam criadores
inferiores para criar o mundo material. É quando Yadalbaoth surge com os seus asseclas. Então, essa história que Hillel nos conta de que Yadalbaoth vai aprender a criar com Brahma, que Brahma está repassando os sonhos límpidos de Vishnu, só que Yadalbaoth ele é pernicioso. O mito gnóstico deixa claro que quando ele nasce ali no meio das águas, o ser puro, inefável, vem olhar e através da água ele contempla, Yadalbaoth contempla o mundo espiritual, né, que sua mãe criou. E aí, como ele não vê a mãe, é por isso que ele é chamado Deus cego, mas aí ele consegue ver o homem de Adão, né, o primeiro homem, aquele ser que vem olhar ele através das águas, e ele começa a criar. Começa, como ele é um Deus cego, um Deus louco, e aí nós teremos vários nomes para ele, que é a Séclares, o Samael, que é o Deus cego, o Deus louco. Ele vai começar a criar um universo que é cópia. Nós teremos aí, pois, a queda de Sofia, que é quando Sofia olha para o abismo e faz nascer essa criatura, esse ser, que por não ver ninguém em derredor de si quando nasce, pensa absolutamente que é um Deus. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém nasce em forma vazia. Na verdade, esse ser, ele acredita que criou tudo aquilo ali. E aí nós estamos falando aí do mito de Sofia, da história de Sofia, da gnose. E ele chama para si a criação de mais 6 arcontes. Esses arcontes terão um rosto de fera, e cada desses arcontes vão dominar ou elementos ou planetas e vão começar a criar esse universo material, ok? Então, a partir daí nós teremos aquela criatura que cai através da perda que a grande mãe teve desse indivíduo, que era um assassino, que era um indivíduo ruim, que tem a ver a história de Hillel Ben-Shahar com esse paralelo aí, fazendo esse paralelo com a história de Psofia, que tem esse Adalbaoth também, e é uma divindade cruel, uma divindade louca, e sim, ele começa a criar esse mundo material. E o interessante é que à medida que ele vai criando esse mundo material, e nós estamos falando de Adalbaoth, e coloca vários arcontes menores para modificar, para dominar os elementos, para criar planetas, influência planetária. Ali ele vê a concepção, né, do homem que está ali nascendo na lama, que eles tentam, porque eles estão vendo, né, eles viram o calmo Adão, aquele ser perfeito, e eles começam a tentar criar o homem, né, como que viram ali. Então eles, junto com os arcontes, começam a criar o ser da argila e dão ao ser alma. Mas alma e espírito são completamente diferentes. Né? A divindade superior tem espírito, as divindades inferiores têm apenas alma, né? Segundo os textos gnósticos. E aquele ser, que é o ser inefável, viu a criação que foi feita na lama, na argila, de acordo com os textos gnósticos, e resolve descer e adentrar aquele corpo, né? Aquele indivíduo que teria apenas alma, como os arcontes. Os arcontes, por ser uma criação inferior, eles têm alma e não espírito, mas o grande espírito adentra o homem. Né? Por isso que na Bíblia você vai ver que o corpo é o templo do Espírito. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas do Espírito. Porque o homem só tinha alma. E alma todo bicho tem. Segundo aí a gnose, todo bicho tem, o elefante tem, o cachorro tem. Não é? Que é aquela coisa que anima o corpo. Mas o Espírito,
a inteligência, a questão de também poder recriar, replicar o mundo, aí é esse espírito, né, do inefável que adentra o ser humano, né, adentra esse primeiro homem que seria Adão. E esses seres que nascem de Adabaoth, que serão chamados de arcontes, seres que têm sim uma parcela de bondade, mas que na sua grande maioria são seres cruéis e que precisam se alimentar dessa fazenda, né? E aí vai ter toda aquela questão de sacrifício, de guerra, desde o início do tempo. Nós teremos arcontes que estarão aqui vistos como divindades, serão vistos como divindades, como por exemplo Olorum. Olorum, que é o pai, né, da África, a divindade sagrada da África, Olodumare, e que cria, né, ali milhões de seres, porque a África, quando os portugueses, os holandeses chegam lá, existem mais de 200 milhões. A gente só vê pequenos grupos, né, em filme, mais de 200 milhões de seres humanos. E há aqueles que prestam sim, culto a como é os yorubanos que prestam culto a uma divindade como Olorum, e há centenas e centenas de outros orixás ou vodus. Então, esses deuses, eles estavam ali sempre. Na África, a África sempre vivia em guerra, porque eles eram filhos de um desses arcontes, e uma desses arcontes, né? Que são criaturas que se alimentam do sangue. A gente vê aí que quando Caim Abel oferece para ele ovelha e Caim oferece frutas, mas ele gosta mais, diz que Deus sentiu o cheiro da gordura, imagine você, e se agradou. Então você vê que, como assim? Um Deus sentiu e fruta nada, fruta pura, fruta boa, não nada. Não, ele se interessa pela gordura e pelo sangue. Ele vai proibir. E aí tem um testemunho de Jeová que não deixa nem fazer, né, a transmissão de sangue para outra pessoa. Porque é certo que Jeová, essa divindade diz que o sangue, todo sangue, toda criatura é meu. Então essa criatura, ela gosta da gordura. E por isso que serão oferecidos, né, milhares e milhares de bois e de touros. Aí o pessoal pensa que são os candomblecistas, são os quimbandeiros. Não, está lá na Bíblia. Você pega de Gênesis a Malaquias, você vai encontrar aí sacrifício de animais, né, de boi, de touro. E J. Benediter no livro Operação Cavalo de Troia, como eu já citei também no outro vídeo, deixa claro que era tanto sangue que haviam tubulações que levavam aquele sangue do templo para os sítios, né? Os sítios de agricultura. Ali era o grande fertilizante, era o sangue dos animais. Então a gente vai ver um aspecto muito esquisito, muito sombrio nessa divindade que venera, né, o sangue, que diz todo sangue é meu, e que faz questão de ter sangue de rolas, de cordeiro, de bois, de tudo oferecidos à pessoa dela. E Olorum, que fez questão do sacrifício de todos os seus filhos, mais de 11 milhões de negros foram trazidos para Brasil e Portugal, e depois Holanda, etc. Leia-se o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Então, o Olorum permitiu. E você pergunta, permitiu por quê? Porque ele queria se tornar famoso. Então, eles chegam aqui como escravos, né? Trazendo toda aquela cultura iorubana de Exu e muitos deuses que vão perdendo a sua serventia, porque o deus da agricultura os negros não iriam invocar para trazer fertilidade para as plantações, queriam mais que as plantações dos senhores morressem, falecessem. Então, muitos dos orixás foram esquecidos e iriam sobrar aqueles que iriam servir aos negros nas suas revoltas, né? A revolta dos maleiros e tudo mais. Mas por mais de 300 anos, no Brasil mais de 350 anos, os negros foram escravos. E foi dessa escravidão
né, pós-escravidão, que os batuques, né, o Xangô, como é chamado no Nordeste, aqui no Nordeste, o Xangô, etc e tal, essas divindades africanas fossem cultuadas e aí virasse patrimônio nacional, a Umbanda, né, e o Candomblé, que foi muito perseguido no Recôncavo Baiano, por muito tempo e depois virou aí patrimônio nacional, Candomblé e depois Umbanda primeiro, Candomblé, depois Umbanda. E são esses deuses que seriam venerados aqui na Terra. E exatamente o porquê? Porque os arcontes, nós teremos Adonai, que também é um arconte, e que os judeus veneram, né? Você vai dizer que é justamente essa divindade que gosta de sangue, né? O Adonai. E então a gente, quem não sabia, fica sabendo que há vários arcontes. Entre esses arcontes há Ial, que é o Senhor da Lua, que tem muito a ver com Jeová, e Adonai, não é? Que tem muita gente dizendo que é o Deus verdadeiro e não é o Deus verdadeiro. Não é todos os deuses como Yadabaote, Sabiote, Kalila, Umbre, todos os deuses que comandam os elementos, elemento fogo, elemento água, e inclusive está tudo dentro de nós. Né? Esses arcontes, nós somos pelo menos parte e parcela dela, porque o que acontece com os arcontes? Né? Eles conseguiram, de alguma forma, atrair almas, né? Ou, digamos, espíritos, porque aqui espíritos, e colocaram ele nos casulos, nos casulos humanos. E há, pois, a reencarnação. Então, o período de guerras, de armas, daquela porra toda vai acontecendo, e isso fortalece os arcontes. Os arcontes também passaram por uma série de traumas, ou seja, vocês vão ver que são deuses loucos, que são vistos como onipresente, onipotente, oniconsciente, e nós vamos olhar que eles ficaram completamente surpresos, essa divindade, porque façamos o homem nossa imagem e semelhança, e eles ficam completamente surpresos, porque eles dizem à mulher, não comerás desse fruto, e tudo mais, e eles achavam tudo, menos que uma mulher fosse fazer aquilo. Né? E quando a mulher come, ela se torna conhecedora do bem e do mal. Esse que não poderemos mais ficar com um homem entre nós, né? Aqui no Jardim do Éden, porque ele ficou como nós, quer dizer, de repente animais criaram consciência. Foi isso que aconteceu, viria a acontecer, ficaram traumatizados a partir disso aí. Os arcontes viram que agora os homens tinham o poder de ter consciência, né? Poderiam discernir do bem e do mal. E quando você chega na Bíblia e chega lá dizendo e Deus viu que o mundo estava mal e perdido, pernicioso, mas antes a gente vê que e os filhos de Deus gostaram das filhas dos humanos e tiveram com elas filhos e nasceram os gigantes sobre a terra que são conhecidos como os Néfilins. E vocês vão ver na história grega que Zeus, uma divindade, descia toda hora para ter relação com as mulheres aqui na terra e ter filhos que eram chamados semideuses, e acontece a mesma coisa na Bíblia. Os grandes arcontes, horários, Kalila Umbre, Adalbaoto, Sambaoto, entre outros, eles descem na Terra. E isso vai acontecer em toda a humanidade, em todo o período, né, da humanidade, inclusive nos dias de hoje, esses indivíduos, essas divindades que descem e têm relações com mulheres e aí formaram essa raça de gigantes e chega um dia a divindade superior, diz que o homem se corrompeu. Na verdade, ele não diz que ele, esse Deus maluco, essa divindade maluca, cega, ignorante, e aí é por isso que os judeus tradicionais têm raiva dos gnósticos, porque enquanto eles veem um ser sagrado e o Espírito de Deus movia por sobre as águas, o que nós vamos ver em uma tradição é a Sofia, que move para criar, que ela está fugindo ali do pleroma
para criar um bastardo, que aí nasce Adalbaoto, e eles não gostam dessa tradição, e os gnósticos eles vão pegar aqueles textos lá da Gênesis, nos primeiros, pelo menos nos primeiros 6 capítulos, e vão dar a sua interpretação gnóstica desses textos. Então, o que acontece? Segundo Hillel Ben Shahar, é, é esse ser, esse filho de Kirsikiu de Kahá, cai, né? Porque tornou-se uma divindade falsa, uma divindade bastarda, porque vai se denominar Deus, junto com seus arcontes, vão se denominar divindades, né? Façamos o homem nossa mais semelhança, não é? Então a gente já vê que são os Elohims, e esses seres, eles vão terminar fazendo essa primeira história aí, criando o homem, e dentro desse homem, esse espírito, a divindade, o inefável vem morar. Então é uma coisa muito interessante que quando o inefável vem morar ali, naquela divindade, é que os arcontes, não é porque Adão pede, porque está só, porque todo animal tem sua companheira, não, é os arcontes que veem que ele tem uma coisa ali que eles não têm, porque os arcontes têm alma e não têm espírito, e alguma coisa brilha no ser humano que é diferente. E é muito interessante ver isso, essa questão do brilho do espírito no homem, que vai acontecer na mesma tradição também islâmica ali no Alcorão, quando Iblis, que é um de jin, era totalmente de fogo, mas ele vivia com rosário, era totalmente devoto em rezas perante Alá, que é o mesmo Deus, e Alá vem criar o mundo e permite que o Iblis possa vir junto. E o que acontece? Quando Alá cria o ser humano, veja que coisa interessante, pede para a anjarada toda se prostre perante o ser humano criado de barro, e como os anjos não têm livre-arbítrio, porque anjos não têm livre-arbítrio, né? Se você for estudar as classes de anjos, as classes angélicas, serafins, querubins, arcanjos, né? Os serafins veem a Deus face a face, os arcanjos estão mais perto do homem, então quando você pensa que Lúcifer era por ser um arcanjo, estava lá mais perto de Deus, é uma das últimas ordens, são três classes de anjo e são 9 ordens, e os arcanjos é bem mais perto do homem do que você imagina. Então você precisa ler sobre anjos, precisa estudar sobre anjos para você entender que o que conta para você é lorota. Então, mas veja, Ibris, ele não se prostra perante o homem, deixando bem claro que ele tem livre-arbítrio, o anjo não tinha. Então, imagine, se Lúcifer é um anjo, como é que ele caiu, ele se rebelou? Como assim? Não, não era, né? O Lúcifer não é um anjo. No Alcorão ele é um gênio de fogo, né? Que é chamado de Ibris. E nós temos aí, nós falamos aí do Lúcifer, que quando Yadalbaoth, que é filho dele através, né, da grande mãe Sofia, através de Kissikut-Karra, que é filho dele, ele cai junto. A sua primeira queda é sobre as sobrancelhas de Brahma, a ira de Brahma, e nasce ele como um Ruda. Na sua evolução, e a gente vai ver isso no livro História da Magia de Elifa Levi. Elifa Levi deixa bem claro, e aí é muito interessante, que Shiva é o apogeu de Caim, porque Caim, quando ele é expulso lá do Jardim do Éden, ele segundo Elifa Levi, ele vai e encontra um Deus que recebe as frutas, porque as divindades, grande maioria das divindades indianas, recebem frutas como Krishna, recebem frutas, folhas e água. Krishna, essa é a oferenda que se dá a Krishna, né? Você pode dar um bolo, pode dar tudo, né? Como é feito dentro do movimento Hare Krishna, né? E pode ver tudo, mas aí é quando Caim tem contato com a Índia, e Elfa Levi vai dizer
que Shiva é o apogeu de Caim. Então, esse Shiva é justamente, como eu falei, uma manifestação, e aí é muito interessante. E ali Levi comenta, né, que Shiva é o pai de Arimã, e Arimã é o pai de Satã, né? Então houve primeiro o Arimã persa, né, uma grande civilização persa, de onde os judeus iriam copiar esse tentador, e esse tentador seria chamado Satã, né? Então, primeiro Shiva, depois Arimã. O Arimã está relacionado com a religião zoroastriana, né, que crê muito no bem e no mal, e outras religiões persas, e por fim nós temos aí, ele seria conhecido a posteriori como Satã. Mas a primeira queda de Lúcifer, e ele vem porque, aí tem uma explicação, né? Sofia cai, porque Sofia se permite, ali na gnose, olhar para o abismo, não é? Ou quando ela não cai, então nós temos aí a outra persona, que seria que seguiu de Carrá, né, que cai, e é muito interessante que mais tarde vão encontrá-las nos templos israelitas, antes do cativeiro da Babilônia, vai encontrar ao lado de Deus a sua esposa, que é Asherá. Né? Deus tinha uma esposa, e aí você pode colocar a esposa de Deus no Google, que você vai encontrar toda essa pesquisa a respeito. Então sempre houve, né, quando o Criador cai, ou quando a divindade cai, sempre a sua esposa está junto, e quando Lúcifer vem, cai com ele a sua esposa, que é Xitiu de Carrá. É a mesma coisa, porque Shiva também vai ter a sua consorte, Brahma vai ter a sua consorte, e até Mahavishnu vai ter também a sua consorte. E Mahavishnu tem aquela encarnação aqui no mundo, na Terra, que é Krishna, que vem com a sua namorada, né? A sua namorada. E aí existem os consortes, e Lúcifer cai com a sua consorte. Então, a sua consorte aqui vai ter toda aquela história no Jardim do Éden, que também tem uma interpretação gnóstica muito interessante em relação que nós vamos estudar um pouco mais tarde. Mas tudo vem daí. Pai e mãe vêm porque nós temos uma divindade louca, que é a divindade, responsabilidade de quem criou. Então, o que nós podemos ver em Kisikil de Karra, que depois será visto nos textos judaicos como Lilith, o que nós vemos aí é uma responsabilidade cósmica, da questão do pleroma de Sofia, que olha para o abismo e que faz ver tudo isso. Olhando do ponto de vista de Hillel Ben Shahar, e Hillel Ben Shahar é preso a esse universo por questões que nós não podemos entender. Me parece que uma das regras de Adalbaote, para que mãe e pai descessem aqui, foi prendê-los. Eles são presos. E estão presos dentro desse domo que é chamado de firmamento, que o Jeová iria colocar, separando as águas do céu e as águas da terra. Me parece que Hillel Ben Shahar é preso dentro dessa circunstância, e ele não vai perceber o mundo como todo mundo vê, né? Porque o presidiário, ele não pode ver o mundo com essa liberdade, sair na rua, conhecer países, e me parece que Hillel é preso a essa realidade aqui. E para ele existe sim essa questão do domo, desse firmamento que é colocado, separa as águas de cima como as águas de baixo. Embora os textos gnósticos vá dar uma interpretação completamente diferente disso. Então, essa criação de Jeová tem muito a ver com Lúcifer, tem muito a ver com Hillel, né? É o presídio de Hillel, e é o presídio das almas. É o presídio das almas. Por isso que na música nossa, Cana Micaia Dalbaut,
vamos deixar o Yadalbaoth, ou seja, é preciso que aquela joia que caiu na lama se lembre que é joia, ou seja, é necessário que o indivíduo se volte para dentro de si, ok? E se liberte das amarras que são criadas por Yadalbaoth, né? Que são os sistemas de crenças, todo sistema de crença, né? Que o luciferianismo aproveita, foi por isso que nós aproveitamos a questão do Bori, que vem trazer, assim, já que estamos dentro mesmo desses elementos e criados e gerados por eles, que são os arcontes que dominam fogo, ar, água e terra, e que nosso corpo é, né? Então nós temos tudo que é escravo do corpo é escravo, os sentidos é escravo, a psique nossa é escrava, porque eles criam a psique, eles só não podem criar o pensamento, a alma, né? A alma pode desejar, né? O espírito que foi colocado no homem, ele pode desejar singar as alturas. E aqui nós concluímos mais um vídeo sobre a questão de criação e de mitos e traçamos um paralelo entre gnose, a história contada por Hillel e os Vedas, mas é somente para que você entenda que existem coisas além do que aquilo que você está aprendendo aprisionado à Bíblia. Desevangelize-se. Permita ler Psofia, o Evangelho de João, o Quinto Evangelho de Tomé, né, os Vedas chamados Bhagavatam, Bhagavad Gita, não é? O Ramayana, entre outros. Permita-se. Eita!